Muitas vezes achamos que o simples fato de ser mãe ou pai já garante que exista um vínculo afetivo intenso naturalmente. Na realidade, não é assim que acontece, né? O vínculo afetivo ele precisa ser construído, ele precisa ser nutrido. E se você que está aí do outro lado acredita que com você foi diferente, está tudo bem. Mas não é assim que acontece para todo mundo. Então vem comigo que eu vou explicar 6 maneiras para você fortalecer o vínculo afetivo com o seu filho ou a sua filha. Mas afinal, o que é vínculo afetivo? Uma conexão emocional profunda e que ele se dá através do afeto entre duas pessoas e que gera automaticamente confiança, respeito e acolhimento. Como eu comentei anteriormente, nem sempre acontece de forma natural. Por que é tão importante? Já parou para analisar como está o vínculo afetivo entre você e o seu filho ou a sua filha, independente da idade que ele ou ela tenha? Porque quando a gente tem esse vínculo, sabe o que acontece automaticamente? A criança ou adolescente se sente seguro, autoconfiante e desenvolve maior capacidade de enfrentar desafios, principalmente mais resistência às frustrações da vida. E agora nós vamos começar o primeiro passo para você fortalecer o vínculo afetivo. Priorize momentos com o seu filho ou a sua filha. E aqui eu dei algumas sugestões. Momentos em que vocês estejam juntos sozinhos, tá? Ou sozinhas. Assistir um filme, ir à praia, tomar um sorvete, ajudar na tarefa de casa, isso não significa fazer. Lanchar ou jantar em família, contar histórias. Histórias da sua infância, ou dependendo da idade da criança, se ela for bem menor, você pode pegar um livro infantil e contar aquela história de preferência, né, do seu filho ou da sua filha. Mas tenha momentos em que vocês estejam em alguns ambientes sozinhos ou sozinhas, né, no caso de mãe e filha. Isso é muito importante, porque quando estamos com outras pessoas da família ou amigos, a dinâmica é outra. Então, são muitas pessoas ali próximas a gente, então você acaba dividindo sua atenção. E é diferente quando se está sozinho, né? Completamente diferente. Então, tenha momentos assim, não precisa fazer tudo de uma vez. Vai distribuindo ao longo da semana. Assim não vira uma rotina, fica mais interessante, mais atrativo. Passo número 2, ouça o seu ou sua filha. O que significa isso? É claro que quando a criança é menor, a gente não acha tudo interessante, a verdade é essa. Mas se é o seu filho ou a sua filha que está contando, o que está falando, se interesse pelo seu filho. Isso significa que você vai sim ouvir o que ele ou ela tem a dizer, tá? Se você não conhece, de repente ela está falando de um personagem ou ele está falando de um jogo, peça para explicar para você entender melhor. Depois, no momento que vocês estiverem a sós, né? Peça para mostrar para você e você vai perguntar como funciona. Demonstre interesse, porque na realidade, mais importante do que você gostar do que o seu filho ou a sua filha está falando ali com você, é você dar atenção àquilo que é importante para ele ou para ela. Isso é muito poderoso, porque vai se sentir ouvido, vai se sentir ouvida, isso é muito legal. E é ali que vai construindo esses tijolinhos da autoconfiança, da segurança, né, de ter resistência ali às frustrações da vida, de fazer boas escolhas. Porque quando a gente não é ouvido, a gente cresce acreditando que não ser escutado ou escutada é comum, porque em casa não tinha isso. Então, se eu saio de casa e eu me deparo com a mesma situação, então tá tudo bem, não é? E não é assim que funciona. Passo 3. Aprenda um pouco mais sobre disciplina positiva. Tem uma autora chamada Jane Nelson que ela é maravilhosa. Ela não desenvolveu esse processo todo da disciplina positiva, ela na realidade cunhou com esse nome, mas
ela disseminou e dissemina até hoje. Tem uma coleção maravilhosa sobre disciplina positiva. Eu vou deixar aqui abaixo algumas informações, alguns livros, né, de fontes confiáveis para que você possa olhar, se quiser se interessar mais pelo assunto, quiser ler mais. Agora, não se preocupe, porque muitos falam assim, disciplina positiva é ficar elogiando a criança o tempo todo. Não, não é isso. Por isso que eu estou falando para ler. Tá? A disciplina positiva ela existe há muitos anos. Antes de Jane Nelson cunhar esse termo, né, de batizar, né, esse método como disciplina positiva, outros autores já tinham disseminado na época da década de 80, por aí, exatamente como a gente tem que ser firme e gentil ao mesmo tempo. Né? Eu até coloquei aqui, você não vai se transformar em um carrasco, naquela figura autoritária, que a criança só tem que respirar e nada mais. Você também não vai se transformar num pai ou numa mãe permissiva, né? Ou numa pessoa frouxa, que aceita tudo que o seu filho ou a sua filha quer, e aí você cria ali pequenos tiranos, né? E com o tempo você não suporta mais conviver, porque ninguém merece viver desse jeito. Mas a disciplina positiva, ela é o caminho do meio, tá? E é comprovado cientificamente há muitos anos, tá bom? Vou deixar abaixo algumas bibliografias e também alguns artigos científicos falando sobre os benefícios de fortalecer o vínculo afetivo. O passo 4 é demonstrar afeto, é ser carinhoso, carinhosa, porque a gente aprende observando tudo o que acontece dentro da nossa casa, né? A nossa primeira visão de mundo é dentro do ambiente familiar, é reproduzindo o que a gente vê e não o que a gente ouve. É assim que funciona, tá? Então, seja uma pessoa a quem seu filho ou a sua filha possa se espelhar. O que você não tolera que o seu filho ou a sua filha faça? Então, não tenha esse tipo de comportamento e não conviva com pessoas que tenham. Porque se você convive, seus filhos, obviamente, né, vão conviver, o que vai acontecer? Nossa, se eu estou tendo acesso àquele tipo de comportamento o tempo todo, vai aprender. Por mais que você não queira, a criança vai aprender. Criança nessa fase, adolescente também, todos são influenciáveis, são esponjas. Mas já toma banho sozinho, já sabe o que quer, né? Só faz as coisas que quer, como é que não sabe o que é certo e o que é errado? São totalmente influenciáveis, só tem tamanho. Cabe ao adulto continuar direcionando, tá? E é isso mesmo, tem que ter paciência, não é como a gente acha, como eu já comentei aqui. Isso tudo que eu estou conversando com você não é achismo. Tudo tem uma comprovação científica, tudo já está testado há muitos anos. Acontece que, há um tempo atrás, não existia a internet como fonte de divulgação de tantas informações. Geralmente, como é que você tinha acesso a esse conhecimento? Fazendo faculdade, tá? E por falar nisso, meu nome é Jane, eu sou pedagoga, psicopedagoga clínica e educadora parental. E não deixe de se inscrever e curtir. E você? O vínculo entre você e seu filho é exatamente aquilo que você esperava? Ou você acredita que pode melhorar? Deixe um comentário aqui abaixo, tá? Eu sei que vai ter pai, mãe ou responsável que vai dizer o seguinte: Jane, eu não tenho paciência, eu explodo, ou a minha cria é muito explosiva, eu não dou conta. Lamento informar, mas o comportamento do seu filho ou da sua filha hoje é reflexo, tá, de uma consequência de como você está conduzindo a educação. Então, assim, não é culpa da criança, não é culpa do adolescente. Como é que anda a orientação dessa criança em relação à educação dela? É só você que educa? Você mora com outras pessoas? Você não tem firmeza? Tem que saber o que está acontecendo, porque o adolescente e a criança, eles são sintomas. A causa é o adulto. Goste você ou não. Então, para te ajudar, porque a gente projeta muitas coisas nos filhos, não adianta.
tá? Não adianta. Então, são situações mal resolvidas, com certeza de fundo emocional, tá? E quando a gente consegue identificar o que nos inflama, quando a criança ou adolescente se comporta de determinada maneira, você já consegue se autogerenciar melhor. E o que eu vou deixar aqui abaixo, como não perder a paciência com crianças e adolescentes, vai te explicar como você consegue identificar aquela emoção ou sentimento que você acaba projetando quando tem alguma discussão com o seu filho ou com a sua filha. Então, é um aulão mais e-book que eu vou deixar também aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então, depois que o vídeo terminar, que ainda faltam 2 passos muito importantes, aí você dá uma olhadinha. Vou deixar também alguns artigos científicos para complementar o que eu estou entregando aqui para você e a bibliografia dos livros da disciplina positiva. Também vou deixar o artigo de mesmo nome que está lá no blog, que tem mais informações acerca do que eu entreguei aqui. Passo 5, motive a sua criança ou adolescente. O que significa isso, Jane? Quando a gente motiva, é totalmente diferente de elogiar. A motivação, ela está mais associada ao reconhecimento do esforço, mesmo que não dê certo. Porque a gente entende, enquanto adultos, que a vida não é um mar de rosas, né? Então, vai existir momentos em que a gente vai tentar muitas vezes e não vai conseguir. E mesmo assim, isso não significa que a gente não aprendeu algo com aquilo ali. Ou a gente vai tentar bastante, depois de muito tempo a gente vai conseguir. Então, estimule, mesmo que erre, porque não adianta, que a nossa vida ela não é feita apenas de vitórias. A gente tem muitas habilidades para desenvolver para conseguir conquistar aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente quer. A vida real é assim. Então, não é elogiar, é motivar. O elogio só vai fazer com que aquela criança ou aquele adolescente faça as coisas para ser validado o tempo todo, porque quer e tem necessidade de atenção. Isso é muito ruim. E não porque ela está buscando algo melhor para a vida dela, que aquilo ali vai projetar no futuro dela, né? Que vai torná-la um adulto funcional, né? Então, não é dar parabéns por qualquer coisa que se faça, não. E no momento em que você percebe que existe uma dificuldade, continue estimulando. Faça a criança ou adolescente prestar atenção naquilo que você mesmo pode pontuar se poderia fazer de uma outra forma. Mas não é para você fazer por ela, não é para você dar o caminho, não. A gente tem que aprender também a pensar por si só, tá? Então é isso que faz com que a gente tenha iniciativa também, né? Que a gente não fique ali esperando tudo cair do céu. E o último passo é ensinar o respeito. O respeito a si mesmo e ao próximo, porque são essas as escolhas que a gente vai fazer depois na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, né? Então, quando a gente não tem isso em casa, a gente vai para o mundo, a gente faz escolhas erradas, porque a gente não aprendeu dentro de casa o que deveria ser feito. Por isso que tem muita gente que, infelizmente, escolhe lugares para trabalhar que detestam, né, que vivem ali, infelizmente, convivendo com uma pessoa, com um gestor, com um chefe que não suporta, num trabalho que detesta, né? Ou está num relacionamento em que não é feliz e continua, ou é maltratado ou é maltratada. Por quê? Porque não teve base em casa. O óbvio precisa ser dito. Ninguém nasce sabendo, tá? Então, isso é muito importante. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer a sua atenção. Não deixe de compartilhar, inscreva-se no canal, porque tem mais pessoas precisando saber como fortalecer o vínculo afetivo com os seus filhos. E isso não é uma coisa que você faz apenas uma vez. Isso é constante, é igualzinho tomar banho, escovar os dentes, é diário, tá? Mas pode ser leve, pode ser prazeroso, principalmente quando você começa dessa forma. Beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!